presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ele voltou a negar a instalação da CPI do INSS e empurrou a decisão para o líder do Senado, Davi Alcolumbre. Mesmo sem nenhuma comissão em funcionamento atualmente na Casa Baixa, o parlamentar afirma que, supostamente, precisa respeitar uma fila de pedidos para a CPI. Diante da dificuldade de avançar com essa investigação sobre o roubo dos aposentados na Câmara, a oposição mantém as apostas na criação de uma CPMI, que é uma comissão mista, composta por deputados e senadores. Chamar o Roberto Motta, já a postos conectado com a gente. Motta, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que pode explicar essa postura do presidente da Câmara Federal, Hugo Motta, usando um argumento que há uma fila, há outros pedidos na frente, que por essa razão não pode passar a investigação do INSS à frente dessas outras, enfim. Só que parece que ele descarta o senso de urgência que se espera das instituições da República e investigar um caso que lesou milhões de pessoas, né, Motta? Bem-vindo. O Motta do Congresso precisa andar mais pelas ruas. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Hoje eu recebi uma mensagem de um espectador. Ele disse: Roberto, boa noite, meu nome é Francisco, eu sou da cidade de Caucaia, no Ceará. Estou mandando para você um extrato do INSS da minha mãe de 2019 a 2025 para que você possa comentar no Pingos nos Is. Veja o absurdo que acontece. A minha mãe recebe apenas um salário mínimo. A mãe dele recebe R$ 1.518 de aposentadoria por idade. O último contra-cheque dela de abril tem 6 descontos de empréstimo consignado e 1 desconto de contribuição para uma associação. Desde 2019 até hoje, a mãe de Francisco nunca teve um contra-cheque que viesse sem descontos. Pois é, o posicionamento do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, indicando que passará a decisão para a instalação de uma comissão que investigue o roubo dos aposentados ou o desvio nos benefícios de aposentados e pensionistas para o Senado Federal. Então, essa decisão caberá a Davi Alcolumbre, pelo menos essas são as indicações. Luiz Felipe Dávila, ao vivo, conectado com a gente, de volta, Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O que a gente precisa considerar a respeito desse posicionamento de Hugo Motta, decepcionando muita gente, Com certeza, Caniato. Boa noite a você, ao Motta, ao Beraldo e a nossa querida audiência. Hugo Motta parece que não tem o senso de urgência. Pode ter uma fila gigantesca de CPI na Câmara, mas nenhuma é tão urgente quanto esta CPI do INSS. Afinal de contas, é um dos maiores escândalos que já surgiram no Brasil. E olha que o Brasil tem um longo currículo de escândalos, sendo a Lava Jato um dos últimos. Mas esse do INSS tem potencial para passar a Lava Jato em termos de escala e dano. Afinal de contas, está roubando dinheiro dos aposentados, dos mais pobres do país, uma vergonha. E por que a CPI é tão importante? Porque o trabalho ótimo que a Polícia Federal vem fazendo, a Controladoria Geral da União vem fazendo, vem sendo, de certa forma, sabotada pela turma do governo. Quem foi, Caniato, a semana passada, que não incluiu o nome de sindicatos que receberam esses descontos dos benefícios, como a CONTAG, o Sindipec, o CONEFAR? Quem foi? Foi a turma do governo. Por isso é urgente uma CPI para não deixar para debaixo do tapete entidades, sindicatos que viveram às custas deste desconto imoral dos aposentados. Por isso é preciso, sim, luz, transparência, tanto no campo político, como é o caso de uma CPI no Congresso Nacional, como também continuar as investigações da CGU, da Advocacia Geral da União,
da Controladoria Geral da União, da Polícia Federal, porque nós não podemos deixar este caso morrer. O governo quer abafar o caso pela razão péssima que ele não quer que isso respingue ainda mais na impopularidade crescente do governo. Mas muito maior que a impopularidade, Caniato, é resolver de uma vez por todas essas fraudes recorrentes no INSS, esse assalto de quadrilhas que se apoderam, se aparelham do INSS para roubar os idosos, os aposentados, aqueles que deveriam gozar agora do merecido descanso, são vítimas de quadrilhas. Por isso, toda investigação é fundamental, tanto no campo político como no campo legal e judicial e policial. Pois é, e Hugo Mota se apoia no regimento, né, nas regras da Câmara dos Deputados para justificar a impossibilidade de instalação, na visão dele, dessa CPI. Cristiano Beraldo também com a gente, conectado ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. E aí eu quero compartilhar com você, com a nossa audiência, a exata declaração de Hugo Mota. Vou abrir aspas. Eu não tenho como instalar a CPI porque existem outras 12 na frente. E na Câmara dos Deputados, que eu presido, nós só podemos ter 5 comissões funcionando concomitantemente. Fecho aspas. Essa declaração foi dada no dia de ontem, na saída de uma agenda com representantes da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Mas é aquilo que o Dávila destacou, né? Senso de urgência. Qual é a CPI mais importante nesse momento? Qual é o episódio que lesou milhões de aposentados e pensionistas? É preciso avaliar o que é importante nesse momento, né, Beraldo? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila Mota. Boa noite à nossa audiência que prestigia o Pingos nos Is todas as noites. Olha, Caniato, me parece que o que resta a nós, o que resta é pedir à nossa audiência que se solidarize com Hugo Mota. Hugo Mota está sentindo todo o peso do sistema que rapidamente fez com que ele mudasse o tom do seu discurso, a direção de suas ações. Se a gente se lembrar, logo no início da sua gestão como presidente da Câmara, a forma como ele falava, por exemplo, do PL da anistia, a desenvoltura que tinha para tratar sobre os assuntos, isso desapareceu. Ele teve eventos de ordem pessoal, a prefeitura do pai dele, em Patos, na Paraíba, foi alvo de uma operação da Polícia Federal e as coisas foram acontecendo de forma a que Hugo Mota hoje sente o peso da pressão de se colocar ou de ousar se colocar de maneira contrária aos interesses dos grandes poderosos do Brasil. Sabemos todos quem são. Não estão na Câmara nem no Senado, apesar do no Senado ainda há caciques ali que participam desse consórcio do poder no Brasil. Portanto, o que resta a ele fazer é tocar a bola. Recebeu, colocou no chão, passou para frente, que é para não tomar um carrinho e sair de maca do campo. Portanto, Caniato, eu sinceramente não tenho mais absolutamente nenhuma esperança de que, a partir de uma ação da Câmara, com a liderança de Hugo Mota, a gente possa ver transformações efetivas, profundas no Brasil. Essas transformações que nós aqui identificamos como fundamentais para o Brasil minimamente ter chance de sobreviver, ou melhor, para o brasileiro ter chance de sobreviver. Porque não há interesse nisso. O que prevalece, o que tem prioridade nas agendas dos poderosos são interesses próprios, interesses pessoais, interesse desse consórcio do poder. Portanto, nós estamos em segundo plano e os aposentados brasileiros estão em terceiro, em quarto, em quinto plano, ou, para usar o número que o próprio presidente Hugo colocou, os aposentados brasileiros estão na 12ª colocação das prioridades da Câmara dos Deputados nesse momento. Pois é, falamos dessa fila de 12 pedidos, 12 requerimentos, e há diversas solicitações, algumas que tratam de apurações contra crimes pelas redes sociais, contra jovens, crianças e adolescentes. Tem uma outra que trata de
dispositivos ligados ao regramento que rege os planos de saúde. Tem uma outra investigação também solicitada para apurar procedimentos do Judiciário, especialmente da Suprema Corte, enfim, e outros assuntos que a gente pode, inclusive, trazer aqui no decorrer dessa discussão. Mas o Hugo Mota, presidente da Câmara, meio que dá aquela terceirizada, passando a responsabilidade para o Senado, né? Dizendo que caberá ao presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, tomar decisão sobre a instalação da CPMI, né? CPMI que é uma apuração feita com deputados e senadores, e a partir dessa avaliação de Davi Alcolumbre seria feita após esse aval dele. Muda muita coisa, uma apuração mista, tem um peso diferente. O Hugo Mota lava as mãos se apoiando no regimento, dá algum tipo de sinalização de que seria algo pessoal, ou que a Câmara não deveria se debruçar. Quais são as considerações e os paralelos que a gente precisa fazer entre uma comissão de investigação na Câmara e outra que é feita por meio de deputados e senadores? É difícil dizer, Caniato. No momento atual é muito difícil a gente tirar alguma conclusão firme. Mas me parece que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tem uma energia, uma capacidade de fazer as coisas acontecerem que resolve esse problema das 5 CPIs rapidinho. Basta lembrar como foi a aprovação da reforma tributária, vocês lembram? Provavelmente um dos projetos mais complexos da história deste país. Não houve nada que impedisse a Câmara de aprovar o projeto. A votação foi até de madrugada, principalmente de madrugada, né? Os deputados tiveram minutos para ler centenas de páginas. Lógico, a maioria deles não leu, acabaram votando e a reforma foi aprovada. Por que não aplicar a mesma determinação, a mesma energia, a mesma disposição num assunto que afeta tantos brasileiros, principalmente brasileiros humildes? Eu insisto que os deputados que estão fazendo esse tipo de avaliação sobre a importância do escândalo do INSS estão cometendo um grave equívoco, como eu mostrei aqui, lendo a mensagem que eu recebi do Francisco, lá de Caucaia, no Ceará. Quantos aposentados, pensionistas, beneficiários estão na mesma situação da mãe dele? Quantos foram enganados, não só com essa última fraude desavergonhada dos descontos de associações e sindicatos, que parece uma piada de muito mau gosto, mas também com os golpes do empréstimo consignado. Quantas pessoas caíram na mesma conversa que aquela senhora que eu contei, cuja história eu contei aqui, disseram para ela que ela tinha um dinheiro para receber do INSS. Fizeram com que ela assinasse papéis que ela não compreendia muito bem, e quando ela percebeu, a maior parte da aposentadoria dela ia para pagar empréstimos consignados. Não é possível que uma situação como essa não comova, não toque no coração dos deputados, dos representantes do povo. Não é possível que isso não faça com que eles se mobilizem. Vamos lá, senhores deputados. Vamos lá, presidente. Faça hora extra. São 513 deputados, não é isso? Dá para fazer bem mais do que 5 CPIs. Dá para fazer 12 CPIs de uma vez. Dá para fazer 20 CPIs. É só botar o pessoal para trabalhar, porque é para isso que eles foram enviados aí para Brasília, para representar o povo, para trabalhar pelo povo. Dávila, Hugo Mota disse o seguinte em relação à CPMI. Ele falou, bom, com relação à CPI mista, cabe ao presidente do Congresso, que é o senador Davi Alcolumbre, fazer essa avaliação sobre a instalação ou não dessa CPMI. E aí as pessoas que nos acompanham devem se perguntar, bom, mas a CPMI também precisa do aval do presidente? A história não era diferente? Não bastaria conseguir um número
suficiente de assinaturas? Em tese sim, né, Dávila? Mas tem um detalhezinho nesse regimento que requer a participação do presidente, que é a leitura do requerimento quando se alcança um número suficiente de assinaturas. Então, na prática, também precisa do aval do presidente do Senado. Bastaria Davi Alcolumbre ler o requerimento e ter o número suficiente de assinaturas. Agora, se ele não quiser ler por algum motivo, não vai ser instalada a CPMI, né, Dávila? Quais são os pormenores que a gente precisa considerar em relação ao avanço da CPMI ou não? Olha a ironia. Se você tem o número de assinaturas, deveria passar à frente. Essa CPMI já teve o número suficiente para passar à frente. Agora, o presidente do Senado, da Câmara, precisa ler o requerimento e convocar. Agora, é uma coisa impressionante desfazer a vontade da maioria absoluta desses parlamentares que cumpriram o seu dever, assinaram a CPI e demandam esse senso de urgência que parece que o Hugo Mota não tem. Agora, se o presidente da Câmara realmente estivesse disposto a trabalhar pela CPI na Câmara, Canhato, sabe o que ele deveria estar fazendo? Pegando o seu telefone, ligando para os parlamentares que assinaram as outras CPIs, pedir para retirar o nome dessas CPIs, para esvaziar a fila e fazer com que essa CPMI, ou a CPI, nesse caso do INSS, se tornasse prioridade. Isso é que deveria fazer o presidente da Câmara. E eu tenho certeza que uma ligação do presidente da Câmara faria rapidamente você tirar assinaturas dessas demais CPIs e fazer com que a fila andasse. É uma vergonha, um escândalo que já dura mais de 30 anos. O assalto ao INSS, essas quadrilhas, já atuam há mais de 30 anos. É evidente que precisa fazer essa investigação porque este problema se agravou no governo do PT. Nos últimos 2 anos, nós tivemos um salto de 500 milhões de reais para 2,4 bilhões. Ou seja, é um conluio de políticos contra a moralização do INSS. Porque precisamos relembrar aqui a tentativa no governo passado, com a moralização de uma medida provisória de 2019, cujo objetivo era suspender imediatamente esses convênios indevidos com sindicatos e entidades. E esse projeto foi vetado pelos partidos de esquerda, estes que hoje estão no governo e fizeram com que o rombo da Previdência mais que dobrasse de 23 para 24. Então, Canhato, é urgente essa CPI acabar com um assalto de mais de 30 anos e com um assalto que foi duplamente qualificado no último ano e meio porque saltou de 500 milhões para 2,4 bilhões de reais. É um descaso com os aposentados desse país, é um desrespeito com aquelas pessoas que trabalharam duro a vida inteira e que hoje merecem o seu descanso e a sua aposentadoria sem desconto indevido. É um crime ter criado um regime paralelo para sustentar sindicatos e entidades que perderam a boquinha com a reforma trabalhista no governo de Michel Temer em 2017. Portanto, é um assunto urgente. E se o presidente da Câmara tivesse o senso de urgência que a população tem, ele estaria ligando para esses outros deputados, pedindo para retirar assinaturas de demais CPIs e fazer avançar essa CPI, que é a única e a mais prioritária e urgente de todas elas. Agora, Beraldo, tem uma questão que é determinante, que de tempos em tempos a gente trata aqui, que é a vontade política, né? Talvez na figura do presidente de uma casa legislativa ou de grupos partidários, lideranças, né? Porque quando você relativiza a urgência de uma CPI sobre um caso que lesou milhões de aposentados e pensionistas, desvios e fraudes que superam 6 bilhões de reais, assim, não me parece fazer algum sentido você relativizar a necessidade dessa apuração, né? Todos entendem que trata-se de um caso muito grave, né? Ok, que existem apurações que acontecem em várias frentes, mas o Fórum do Congresso Nacional também me parece muito adequado para esse tipo de apreciação. Agora, Hugo Mota também defende que os esforços dos deputados, eles precisam se debruçar para elaborar um pacote de leis ou
uma legislação específica antifraude para evitar que aposentados e pensionistas caiam em golpes parecidos. Agora, uma coisa não exclui a outra, né? Pode discutir o pacote antifraude para evitar que os aposentados e pensionistas caiam em golpes parecidos. Isso não inviabiliza a necessidade de você fazer uma apuração, uma CPI. Foi o que o Mota falou, né? Põe o pessoal para trabalhar, é simples. Kenyatta, você sabe aquela cena de mágica que o mágico joga aquele negócio no chão, sai uma fumaça e ele desaparece? É exatamente isso que o presidente Hugo Mota está fazendo. Ele solta isso aí no ar para, parece, mudar o foco e as pessoas tirarem o peso de cima da CPI. Porque é a mesma coisa dizer assim, olha, os deputados e deputadas precisam fazer um pacote anticrime. O problema no Brasil não é esse. Lei que proíbe você de cometer fraude ou cometer crime existe. O problema é fiscalização e punição. Portanto, não há de se colocar o peso excessivo em algum tipo de legislação milagrosa que vai, do dia para a noite, fazer desaparecer golpes no INSS. Até porque, Kenyatta, a gente precisa lembrar que o problema que o INSS causa aos aposentados é muito mais amplo do que apenas esse desvio indevido das associações e sindicatos e também dos descontos na folha, coloquemos assim, dos empréstimos consignados. É importante termos em mente que o INSS é o ente mais processado do Brasil. São mais de 4 milhões de ações judiciais contra o INSS. Me escreveu, por exemplo, uma telespectadora nossa, contando o caso dela. Ela tem câncer, ela é aposentada, tem câncer e, em razão da doença, ela tem um benefício que não foi concedido automaticamente pelo INSS. E aí ela continuou pagando a mais, ou enfim, tendo descontos a maior do que deveria, teve que entrar com uma ação contra o INSS. O INSS, então, concedeu o desconto a partir do momento em que perdeu a ação, só que agora ela teve que entrar com outra ação retroativa para receber o dinheiro que foi debitado indevidamente da sua aposentadoria. O INSS brasileiro é uma máquina de gerar processo, de ocupar a justiça, que custa mais de 100 bilhões de reais aos cofres públicos, ou seja, aos brasileiros todos os anos. Está absolutamente tudo errado, desde o sistema que não é sustentável até a forma como o dinheiro é gerido e pago em termos de benefício aos aposentados. Portanto, a CPI é o primeiro passo para uma investigação que tem que ser ampla e restrita para que se chegue ali no coração de todos os problemas que o INSS causa para os brasileiros. Não se trata simplesmente de uma questão política, do ora veja bem. Não é isso. A posição de Hugo Mota hoje é uma posição de quem não se vê com força suficiente para enfrentar o Executivo e enfrentar o STF. Está deixando a bola com o Senado Federal na crença de que, com isso, tira de si uma imensa responsabilidade de ficar numa situação que vai desagradar o Executivo e o STF, e passa para Davi Alcolumbre gerir isso junto com os senadores. Mas, sem dúvida alguma, Kenyatta, este tema é um tema fundamental que precisa ser discutido a fundo agora no Brasil. Pois é, e aí Hugo Mota se apega na justificativa de que é preciso dedicar o tempo dos deputados, né? A Câmara precisa se dedicar a discutir esse tal pacote antifraude, abrindo aspas para ele. A ideia é apensar, reunir todos os projetos e os textos que estão tramitando na casa, que tratam dessas questões que envolvem o INSS, principalmente no que diz respeito à fraude, para que o parlamento possa elaborar uma legislação que venha a evitar que esses problemas voltem a acontecer, fecho aspas. Ok, Mota, muito bacana, mas isso não elimina a necessidade de uma investigação. Concorda, Roberto Mota? Concordo. Até porque, Kenyatta, esse problema só existe por causa do Congresso Nacional,
Porque foram os políticos do Congresso Nacional que aprovaram modificações na lei e acabaram com a necessidade das associações e sindicatos terem que revalidar esses descontos todo ano, como tinha sido determinado por uma medida provisória de 2019. Os políticos do Congresso Nacional, os deputados, acharam tempo, acharam disposição, acharam energia para votar, para trabalhar e acabar com essa necessidade de revalidação, o que abriu a porta para esse escândalo do descontão. Ora, se esses parlamentares acharam tempo e energia para abrir a porta para o mal, por que agora não achar tempo e energia para prestar atenção àqueles que colocaram os representantes lá em Brasília, aos aposentados, às pessoas que não têm mais a quem recorrer? Às vezes a gente fica com a impressão de que os políticos acham que os brasileiros são todos idiotas. Em outros momentos, a gente tem a certeza que eles pensam isso mesmo. Pois é, agora, Dávila, a gente não precisa considerar também dificuldades de articulação, porque alguns partidos, talvez há alguns meses, conseguiam costurar melhor as tratativas em relação à necessidade de pautar um projeto aqui, instalar uma CPI acolá. Eu me lembro que dessa fila de 12 requerimentos para a abertura de CPIs, que o Hugo Mota agora se apoia dizendo que não tem como passar à frente a CPI do INSS, desses 12 requerimentos, 7 foram formalizados pelo PL. O PL chegou a dizer, olha, a gente pega esses 7 e jogamos na lata do lixo, ou passamos eles para o final da fila, justamente para que você coloque o da CPI do INSS na ponta. Mas parece que isso não fez diferença nesse momento, né? O Hugo Mota nem cogita a possibilidade de pegar esses 7 pedidos do PL e passar para trás nessa fila de espera. Você acha, qual é a dificuldade desses partidos da oposição em negociar e articular, costurar um acordo para essa CPI avançar? Você acha que é força demais do Executivo nessas tratativas? Não, Canhato. É um fenômeno que nós conhecemos muito bem no Brasil. Sabe como é que chama? Rabo preso. O que tem de rabo preso nesse Congresso Nacional, eu vou te contar. Ó, se fizer um levantamento só nas histórias do repasse das emendas PIX, o que tem de... Você vai tropeçar em rabo lá dentro daquele Congresso, de tanto rabo preso lá. Nem tá todo mundo com a sua digital no crime, na irregularidade de emenda, nos repasses complicados, parentes recebendo emenda PIX. Olha, é uma vergonha generalizada. Então, o ponto é que se começar a cutucar muito, todo mundo tem ali um pedaço de culpa no cartório. E isso impede hoje a negociação, a desmoralização do Congresso, a falta de vergonha. Por isso, Canhato, não adianta criar mais lei. O que precisa fazer é cumprir a lei. A lei já está clara. Pegou em ato de corrupção, é cana, cadeia, mas ninguém vai preso. Ou quando vai preso, depois é solto. Então, o ponto não é falta de lei no Brasil. O ponto é falta de vergonha na cara e fazer cumprir a lei. Fazer cumprir com que criminosos, quadrilhas sejam desmanteladas, condenadas e essas pessoas sejam devidamente presas e cumpram a pena. Como isso não existe no Brasil, então todo mundo está nessa dança e todo mundo tem uma digital em algum lugar. E aí na hora que você começa a negociar disso, você, opa, peraí, você diz, olha, uma negociação aqui pode complicar minha vida ali, porque aquela emenda, sabe, não teve tanta transparência, e se o Supremo cobrar... Então é uma coisa... A imoralidade chegou a um ponto no Brasil que eu nunca vi igual. É assim, a gente sempre fala, o Congresso é pior. Não, mas sempre você tem esperança que vai melhorar um pouco. Mas desta vez está um negócio assim que eu nunca vi. É uma imoralidade generalizada com o bem público. E quanto mais você está pulverizando a distribuição de recursos sem critério, sem transparência, sem maneira de mensurar o impacto, o resultado,
Aí então, Canhato, é a festa da uva, entendeu? É o que está acontecendo no Brasil. Então, na hora que chega uma negociação complicada como essa do INSS, que provavelmente vai esbarrar em muito reduto político de muita gente, o cara fala assim, olha aí, você começar com a CPI do INSS, eu vou começar com a CPMI da emenda PIX, e aí vai complicar lá, eu vou fazer uma emenda PIX no seu estado, tá bom? Então, assim, é um grau de imoralidade que nós chegamos que vai precisar, e esse grau de moralidade só existe por causa de um executivo fraco e pernicioso. Porque se tivesse um executivo forte, moralizador, essas coisas não estariam acontecendo na escala que ocorrem hoje no Brasil. Pois é, inclusive eu me lembro que na quinta-feira passada, né, Beraldo, nós falávamos sobre uma notícia trazida inclusive pelo nosso repórter Bruno Pinheiro em Brasília, de que declarações de pessoas ligadas a entidades indicavam a possibilidade de uma espécie de uma delação premiada, né? Que se o pessoal das entidades começassem a abrir a boca, falariam certamente da relação de muitos parlamentares com esse esquema ao longo dos anos. E segundo as informações divulgadas, haveria tanto parlamentar e político da base governista quanto da oposição. Talvez isso explique esse pé atrás, essa desconfiança de muitos parlamentares. Agora é bom avisar também, deputados e senadores, que as investigações elas avançam no âmbito da polícia e dos órgãos de controle e fiscalização, né? As informações virão à tona de qualquer maneira, mesmo que as CPIs não avancem, né, Beraldo? Assim esperamos, Canhato, assim esperamos. Porque essa expectativa de que o Bruno Pinheiro nos trouxe, de que os representantes dessas associações colocariam a boca no trombone, ela, na verdade, soa como uma ameaça, porque a gente sabe que há políticos profissionais que estão em Brasília já há muito tempo, mapeando essas oportunidades de fazer essas parcerias estratégicas com viés eleitoral, não é? Porque tudo acaba na justiça eleitoral. Então, eles ficam ali se amarrando nessas relações para que possam, né, e ao longo do tempo, pudessem gerar o caixa ali para usar da maneira que fosse mais conveniente. Então, há naturalmente uma resistência grande do ambiente político para que essas investigações avancem. Porque se avançar dentro do Congresso Nacional, que é o que esperamos que aconteça, não haverá como membros do Congresso, atuais membros do Congresso, se enrolem. Porque, de novo, falamos aqui e reforço, não há como algo desta natureza, respaldado por aprovações do Congresso Nacional, aconteça sem um acerto ali, um apoio muito bem combinado de lideranças poderosas da política brasileira, porque é injustificável que uma associação possa ter o direito de descontar antecipadamente algum valor de uma aposentadoria. Não tem como se justificar isso. É ilógico, além de injusto. Portanto, quando as perguntas certas começarem a ser feitas, eu não tenho a menor dúvida de que vai ter muita gente engolindo seco, muita gente se enrolando. Agora, Canhato, a gente sabe que interesses imensos estão sendo ameaçados com esse pepino enorme do descontão. É importante que a pressão continue para que esse assunto simplesmente desapareça da mídia e, de repente, muda-se o foco e ninguém mais está falando disso, e aí, de novo, esse consórcio do poder consegue se safar de mais um escândalo gigantesco, bilionário como esse.